Meus irmãos, nós os saudamos com a paz do Senhor. Queremos externar, irmãos, a nossa felicidade de, pela graça de Deus, estarmos aqui mais uma vez na nossa convenção da CONADEC, ao lado do pastor João Gonçalves, servo de Deus, que tem sido uma bênção não só para vocês, ele tem sido uma bênção para o Nordeste, tem sido uma bênção para o Brasil e tem sido uma bênção lá para Alagoas. Toda vez que ele vai lá, ele deixa uma bênção de Deus. Deixa uma palavra, deixa uma revelação, deixa uma direção, um consolo. E a Deus seja a glória. Meus amados irmãos, eu vou trazer uma rápida palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel. Se os irmãos quiserem abrir a Sagrada Escritura, profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 8. Glória a Deus. Ezequiel 36 e 8. Tem uma revelação de Deus para nós. Se os irmãos orarem, Deus nos ajudará. E com a ajuda de Deus eu quero ler Ezequiel 36 e 8. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque está prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados, e multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, sim, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados, e multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão, e frutificarão, e vos farei habitar como dantes, e farei vosso estado melhor que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. E todos dizem o que, meus amados irmãos? Amém. Eu queria que a igreja repetisse: e farei vosso estado melhor que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. E todos dizem o que, meus amados irmãos? Meus irmãos amados, eu fui criado numa doutrina que dizia que quando nos desse 1 metro para usássemos 80 centímetros e deixássemos 20 sobrando, para não passar dos limites. E eu quero, com a ajuda de Deus, trazer uma rápida meditação neste texto, quando diz aqui, irmãos, o profeta Ezequiel, profetizando para os montes de Israel. Na realidade, isto é uma figura de linguagem. Ele estava falando com o povo, indiretamente com o povo, falando com os montes de Israel, mas ele estava falando com o povo de Israel, que estava assolado, que estava triste, que estava abatido, que estava numa situação difícil. Eles estavam no cativeiro babilônico. Fazia alguns anos que Nabucodonosor tinha ido lá e destruído toda a cidade de Jerusalém. E além de destruir a cidade, eles achavam pouco, eles iam para os campos. E lá nos campos, os soldados de Nabucodonosor, eles faziam um grande estrago. Eles matavam as vacas, eles matavam as ovelhas, eles matavam os animais, eles cortavam as árvores, eles destruíam as lavouras, eles destruíam as vinhas, eles destruíam os olivais, eles destruíam as prensas de azeite. Então, irmãos, por onde o império de Nabucodonosor passava, deixava uma grande destruição. E durante 70 anos, as montanhas de Israel estavam devastadas, estavam sem gado, estavam sem ovelhas,
estavam sem trigo, estavam sem vinha, as vinhas destruídas, os estábulos derribados e queimados, e as lavouras fazia cerca de 70 anos que não tinha lavoura em Israel. E meus amados irmãos, Deus agora levanta o profeta Ezequiel, e o profeta começa a trazer uma palavra de esperança, começa a trazer uma palavra de ânimo, e dizendo: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Eu quero dizer para vocês que eu vou multiplicar sobre vocês homens e animais. Vai voltar a ter agricultores trabalhando nas montanhas, vai voltar a ter vinhas, vai voltar a ter roça de trigo, vai voltar a ter gado, vai voltar a ter ovelhas, vai voltar a ter cabras, vai voltar a ter movimento nas montanhas de Israel. Quem pode dar glória ao nome de Jesus nessa noite? Meus amados irmãos, eu creio que muitos judeus, eles não acreditavam. Eles pensavam que aquela assolação, aquela desolação iria permanecer para sempre. Mas a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Louvado seja Deus. E meus amados irmãos, encerrando o assunto, o profeta disse no versículo 11: e multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e vos farei habitar como dantes, e farei o vosso estado melhor do que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, Deus disse ainda, além de Deus prometer que eles iam voltar, além de Deus prometer que ia voltar a haver animais, que ia voltar a haver pastos, que ia voltar a haver lavoura, que ia voltar a haver trabalho, que iria voltar a haver homens, Deus disse: e eu farei o vosso último estado melhor do que o vosso começo, melhor do que o vosso princípio, melhor do que o vosso passado. Eu quero dizer à igreja de Jesus Cristo que apesar da nuvem negra, apesar da situação sombria, apesar da crise que estamos atravessando, apesar do assombro que está diante de nós, mas Deus nessa noite Ele fala: eu farei o vosso estado melhor do que os vossos princípios. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Aleluia. Ele quer fazer o futuro melhor do que o passado. Glória a Deus. Nós vimos aqui a apresentação que foi feita pela igreja, o princípio do nosso querido pastor João. Glória a Deus. E eu tenho certeza que quando ele olhou para aquela peça, ele viu que hoje ele está melhor. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Não tinha uma sandália havaiana e hoje tem um sapato de cromo alemão. Louvado seja o nome do Senhor. Se não for, receba a profecia, porque Deus vai fazer melhor do que o que está. Quem pode dizer glória para Jesus Cristo? Aleluia. Mas o que eu quero frisar rapidamente nesta hora é que Deus promete que nós sempre iremos de melhor a melhor. Louvado seja o nome do Senhor. É promessa de Deus. Deus não tem coisa ruim para o seu povo. E mesmo que venha uma coisa ruim, aquela coisa ruim, ela vai se transformar em bênção. Ela vai se transformar em melhora. Quem acredita que Deus faz desse jeito, dê um glória para Jesus mais forte nesta noite. E dentro de poucos minutos, porque o pastor Eliakim ainda vai agradecer, e o pastor João também vai agradecer, mas eu quero provar para vocês, que sempre vocês irão melhor. Ninguém espere e piora. Eu não estou dizendo que você não vai passar luta, eu não estou dizendo que você não vai passar prova, eu não estou dizendo que você não vai passar por noites escuras, mas eu estou dizendo pela Bíblia: e farei o vosso estado melhor do que nos vossos princípios. Eu quero dizer a você, meu irmão, que por pior que você esteja, aguarde o melhor de Deus para a sua vida.
Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês a história de um homem que vocês conhecem demais. Um homem chamado José. José, irmãos, a vida dele foi parecendo que estava de pior a pior. A vida de José foi parecendo que era de tragédia em tragédia. Mas eu quero provar para vocês que a vida de José não foi de pior a pior, mas foi de melhor a melhor. Eu quero dizer a vocês que se José fosse de hoje e ele não fosse um crente bem firmado na doutrina, ele ia procurar a sessão do descarrego. Porque quando acontecia uma coisa ruim, logo vinha outra ruim também. E se ele não fosse doutrinado, ele ia procurar a sessão do descarrego. Mas crente não precisa de sessão de descarrego, porque ele só vai melhor. Ele só vai melhor. Ele só vai melhor. A promessa de Deus é que você vai melhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que José estava na casa de seu pai. O pai gostava muito dele, o pai queria bem a ele, o pai queria tanto bem a José, que fez uma túnica de várias cores. O pai deu a ele uma túnica diferenciada. Triste de quem recebe uma túnica diferenciada. Todo mundo que recebe uma túnica diferenciada, ele passa a sofrer, ele passa a padecer inveja, ele passa a padecer crítica, ele passa a padecer amargura. José recebeu uma túnica de várias cores, uma túnica diferenciada, mas aquela túnica atraiu a inveja dos seus irmãos. José ficou invejado por Judá, ficou invejado por Rúben, ficou invejado por Simeão, ficou invejado por Levi, porque quando ele passava, a túnica dele era diferente. Mas eu quero dizer a você, se Deus lhe deu uma túnica diferente, segure a túnica que Deus lhe deu, guarde a túnica que Deus lhe deu e não se incomode com Judá, não se incomode com Levi, não se incomode com Simeão, não se incomode com Issacar, não se incomode com Zebulon, não se incomode com Naftali, porque foi Deus quem lhe deu a túnica, e seja glorificado o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Quando José, irmãos, ia passando, quando José ia chegando, lá os irmãos dele diziam: lá vem o sonhador mor, lá vem o sonhador mor. E era uma crítica, e era uma piada. Irmão, tem coisa pior de que viver num ambiente de piada. Tem coisa pior de que viver num momento de crítica, num momento de zombaria. José tinha túnica, mas não tinha alegria. José tinha túnica, mas não tinha prazer, porque vivia num ambiente conturbado, num ambiente que não lhe dava agrado, que só lhe dava tristeza, que só lhe dava sabor. E agora, meus amados irmãos, eles disseram: vamos matar José, vamos matar e vamos ver o que será dos seus sonhos. Louvado seja Deus. Mas Deus usou um sacripanta, Deus usou um psicofanta chamado Rúben. Não valia nada, era um camarada desmantelado, mas quando Deus quer livrar, Deus usa o mais desmantelado para que o nome dele seja glorificado. E ele disse: não matemos nosso irmão, não matem, olhe, não matem, é melhor bote ele aqui nessa cova e não mate, porque ele pensava em depois tirá-lo e mandá-lo para casa, levá-lo para o seu pai. Aí pegaram José, tiraram a roupa e jogaram numa cova. Talvez você diga: pastor Oswaldo, ficou pior. Mas eu quero dizer a você que ele não ficou pior, ele ficou melhor, porque quando ele foi jogado na cova sem roupa, a inveja desapareceu. Quem era que ia ter inveja de uma pessoa nua? Quem era que ia ter inveja de uma pessoa dentro de um buraco? Meu irmão, se te colocarem num buraco, é Deus que está te livrando de alguma coisa. Se te colocarem numa cova, é Deus que está fazendo alguma coisa na sua vida. Aleluia. Aleluia. E vos farei melhor do que nos vossos princípios. Pastor João e pastor Eliakim, vocês só vão melhor. Os senhores façam o que fizerem com os senhores, aconteça o que acontecer. Se jogar na cova, Deus liberta da inveja. Se jogar na cova, Deus liberta da morte. Se jogar na cova, Deus liberta do infortúnio.
Porque Deus disse: eu farei o vosso estado melhor do que os vossos princípios. Mas quando foi daí a pouco, passou uma caravana de ismaelitas, e eles venderam José para a caravana de ismaelitas. Talvez você diga: pastor Oswaldo, agora ficou pior, porque o homem agora é escravo. Mas eu quero dizer que Deus prometeu que a gente só fica o quê, meus amados irmãos? Melhor, não fica pior. Pastor João ficou melhor. Sabe por quê? Porque se ele ficasse na cova, ele ia ser mordido por uma cobra. Se ele ficasse na cova, ele ia ser picado de um escorpião. Se ele ficasse na cova, ele ia morrer de fome. Aí Jeová disse: tu vai ser vendido como escravo, mas tu vai ficar melhor, porque agora tu vai ter roupa, agora tu vai ter comida, agora tu vai ter cuidado, agora tu vai ter proteção, porque tu agora és mercadoria. Aleluia. Tinha que dar comida a José, tinha que dar água a José, tinha que dar roupa a José, tinha que cuidar de José, porque senão a mercadoria perderia o quê, meus amados irmãos? O valor. Então, se tu for vendido, dá glória a Deus, é porque Deus está fazendo você ficar melhor, Deus está fazendo você ficar melhor, Deus está fazendo você ficar numa situação melhor. Mas a história não para por aí. José chega no Egito e José é revendido. Louvado seja Deus. Foi para a feira de escravos. E lá na feira de escravos foi comprado por um senhor chamado Potifar. Meus amados irmãos, e talvez alguém diga: ficou pior. Mas ficou não, meu irmão. Na casa de Potifar, ele foi vestir roupa de linho. Louvado seja Deus. Na casa de Potifar, ele foi comer do bom e do melhor. Na casa de Potifar, ele tinha a chave do cofre. Na casa de Potifar, ele tinha confiança. Na casa de Potifar, ele dormia em cama de seda. Na casa de Potifar, ele comia em prato de ouro. E quem pode dar glória ao nome santo de Jesus? Pensaram que tinham feito pior e terminaram fazendo o que, igreja? O melhor. Aleluia. 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 Quem dá glória para este Cristo que só faz coisa melhor conosco? Mas agora a mulher de Potifar colocou os olhos em José. E a mulher de Potifar levantou uma calúnia a José. A mulher de Potifar fez o mal a José, caluniou, levantou falso a José. E José foi para a prisão. Louvado seja Deus. E eu creio que alguém disse: agora ficou pior. Agora ficou pior. Ficou pior o quê, irmão? Porque lá na prisão, ele, em vez de ser preso, ele virou delegado. O delegado tirou férias e disse: tome a chave, tome a chave, tome a chave. Você agora vai ser o delegado. Você agora é quem vai mandar na prisão. Quem pode dar glória para o nome de Jesus Cristo? Diga comigo: e vos farei melhor. Foi fraco? Diga comigo: e vos farei melhor. Quem acredita que Deus vai fazer melhor na sua vida? Quem acredita, dê um glória para Jesus mais forte ainda. José ficou preso. Chegou o copeiro e chegou o padeiro. José interpreta o sonho do copeiro e interpreta o sonho do padeiro. E meus amados irmãos, José diz: olha, padeiro, infelizmente a notícia não é boa para você. Você vai morrer enforcado. E você, copeiro, Deus me revela que você vai voltar a espremer uva no cálice, no copo de Faraó. E a profecia se cumpre. Com 3 dias, o copeiro sai e volta para o palácio. Só que na hora da saída, José olha para o copeiro e José diz: rapaz, te lembra de mim? Fala bem de mim a Faraó. Fala bem de mim a Faraó. Olha, diga que eu fui roubado. Eu vim parar nesse cárcere, mas eu não mereço esse cárcere. Fale bem de mim a Faraó. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o copeiro, quem sabe dizer, o copeiro fez o que com José? Foi mais fraco. E diga mais forte: o copeiro fez o que com José, irmão? Pareceu que ficou o quê? Pior. Mas não ficou não, irmãos. Se o copeiro tivesse lembrado de José, o máximo que ele ia arrumar de emprego era auxiliar de copeiro. Aleluia. Se o copeiro lembra dele, o máximo de emprego que ele ia arrumar era auxiliar de copeiro. Mas Jeová não quer você auxiliar de copeiro. Jeová tem preparado coisa melhor. Jeová tem preparado coisa melhor. E Jeová tem preparado coisa o que, irmãos? Então, se você estiver esquecido,
é porque Jeová está preparando o melhor. Dá um glória para Deus, igreja. Parece que vocês não estão acreditando. Tem alguém aqui esquecido? Tem alguém aqui que está lá no ostracismo? É Deus, meu irmão. Quantos anos o copeiro esqueceu de José? Quem conhece Bíblia? 2 anos. Aleluia. Pastor, eu já estou com 5. Eu já estou com 10. Eu já estou com 15. Me dê glória a Deus. Ele está preparando o melhor para você. Você não sabe de nada. Levante a voz e glorifique a Deus. Porque Deus disse: eu farei o vosso último estado melhor do que os vossos princípios. E depois José foi lembrado. E depois José chegou a ser o que, igreja? Me ajudem, por favor. José chegou a ser o que, igreja? Chegou a ser o que, igreja? Matou a fome do Egito, matou a fome de Canaã, matou a fome das nações vizinhas. Louvado seja Deus. Governou o Egito. Faraó só colocava o pé onde José, qual dizia: meus amados irmãos, eu vim aqui trazer para esta palavra, para o pastor João, para o pastor Eliaquim, e para a convenção, e para a igreja no Ceará. O vosso último estado vai ser melhor do que os vossos princípios. E todos dizem...